Olá, brasileiros. Eu sou russo e vivo aqui na cidade de São Paulo há mais de 2 anos. E hoje eu quero falar sobre moradia, sobre este problema. E se você está no aluguel, se você não sabe como sair do aluguel, pode ser algumas informações podem me ajudar para você, porque eu vou hoje tocar também muito no assunto de conseguir moradia através de programas de habitação e através também de ocupação de prédios, porque eu tenho algumas informações sobre São Paulo que pode ser você não sabe, e eu vou dividir com vocês hoje estas informações. Também vou começar pela minha experiência na Rússia, no meu país. Vou falar um pouco sobre Rússia, depois muito sobre São Paulo, e depois por fim vou falar um pouco sobre ocupações de prédios na Venezuela, que acho que é muito interessante. Mas vamos falar pelo começo. Quando eu vivia na Rússia eu vivia na cidade de Saratov, 900 mil pessoas, cidade onde salários mais ou menos. E eu sempre sonhava viver na Moscou, porque Moscou é capital da Rússia. Lá tem metrô, lá tem um monte de oportunidade, mas não dá simplesmente para se mudar para lá, porque quanto quanto você precisa lá para comprar casa, acho que é 4 5 vezes mais do que na cidade comum na Rússia. Lá casas custam simplesmente preços loucos na Moscou. Mesma coisa como aqui na São Paulo. Ah, e também uma curiosidade sobre Moscou, porque eu sempre queria viver na capital da Rússia, porque lá salários mais altos e também, que é importante, salário mínimo estabelecido pelo governo lá também mais alto do que na minha cidade. E as coisas para muitos brasileiros incomum, porque no Brasil salário mínimo é igual na todos os estados, na todas as cidades, mas na Rússia não é assim. E também na Moscou, município de Moscou ganha muito dinheiro e parte deste dinheiro, acho que, se não me engano, ela paga para aposentados. E por causa disso, a aposentadoria lá também é mais alta. Tem muitos benefícios na Moscou. Por que na Moscou? Porque Moscou é cidade estratégica lá. Acontecem todas eleições, todos os protestos importantes. E para pessoas não protestarem contra o governo, pessoas devem ser com salários bons e com aposentadorias boas. Mas na Moscou, na Rússia, na cidade nenhuma, tem tanta programa habitacional como aqui no Brasil. O Brasil, na verdade, é um paraíso para pessoa que não tem casa. Porque aqui tem Minha Casa Minha Vida, aqui na São Paulo tem programa Pode Entrar, aqui tem programa Coab, aqui tem também oportunidade de ocupar prédio com movimento de esquerda. E na Rússia, simplesmente não existe esta coisa, ocupar prédio. Esta coisa da cadeia na mesma hora que você tentar entrar na prédio para ocupar prédio, não importa. Esta coisa tratada na Rússia terrorismo, como terrorismo verdadeiro, quando você ocupa prédio. E quando eu cheguei na São Paulo, comecei a viver aqui, eu percebi logo que não dá simplesmente para mim conseguir apartamento. Não dá para comprar apartamento aqui, porque preços quase como no Moscou. Pode ser a mesma coisa até alguns bairros de São Paulo mais caros do que Moscou. E por causa disso eu comecei a pensar
como através de governo, como com a ajuda do governo, conseguir apartamento. E minha esposa, ela já está há 6 anos no programa de co-op, programa habitacional para pessoas de baixa renda, mas pessoas simplesmente não chamam. E algumas pessoas demoram 20 anos, pode ser vida inteira, não sei. Porque fila muito grande, tem dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas na fila. E por causa disso, muitas pessoas pensam para ocupar prédio. E como essa coisa funciona, a ocupação de prédio? Você ocupa prédio e depois liderança do movimento, liderança de esquerda do movimento entra em negociações com o governo, e o governo começa a aplicar algum programa para este prédio, por exemplo, retrofit, para fazer reparos de prédio, para fazer paredes, para fazer portas, fazer toda a estrutura inteira do prédio com subsídios de dinheiro do município. E por causa disso, essa coisa sai gratuita para moradores de ocupações. E por causa disso, muitas pessoas acham que a ocupação mais rápida do que estar simplesmente na fila de co-op, porque a coisa funciona mais rápido. E eu quero falar para vocês uma coisa que pode ser poucas pessoas sabem, mas para ocupar prédio, melhor escolher prédio de união do que prédio privado, porque negociar com o governo para dar para pobres prédio de união mais fácil, porque o governo pode diretamente passar seu prédio de união diretamente para pessoas, mas quando você invade prédio privado, negociação já mais demorada, precisa mais alguns processos judiciários, algumas brigas judiciárias, essas coisas demoram e pode não dar certo. E na São Paulo, quase todos prédios de união, e como falou para mim um líder do movimento, todos os prédios de união na São Paulo já ocupados, e apenas restam prédios de de prédios privados apenas restaram. E quando prédio privado, quando o proprietário não paga muito tempo imposto, quando a pessoa já tem dívida de imposto de renda, o município pode colocar este prédio como prédio que não cumpre sua função social e aumentar imposto ainda mais para forçar dono de prédio vender este prédio para este prédio não ficar abandonado. E já estes prédios têm muito no centro de São Paulo. Mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como ele é chefe de polícia militar, ele deu ordem direta para a polícia militar tirar todo mundo na hora da ocupação. Porque quando você ocupa prédio, você tem que ficar lá pelo menos alguns dias, para depois você não pode ser jogado na rua sem decisão judicial. Depois, como você passa já 3 acho que dias, já é mais difícil você expulsar de prédio. Apenas pelo tribunal você pode ser expulso para a rua. Mas nas primeiras horas, polícia militar pode ser diretamente você expulsar. E muitas pessoas falam que parece que Tarcísio de Freitas, governador, como polícia militar obedece para ele, ele deu ordens diretas
para expulsar pessoas na hora da ocupação. Essa coisa é muito triste. Mas você pode falar para mim, cara, você é ladrão, você quer roubar prédios de pessoas. Eu concordo com vocês, amigos, que quando a pessoa uh, dona de prédio, essa pessoa tem direito para privacidade, sobre propriedade privada, que essa realmente pessoa tem direito. Mas por outro lado, e esta coisa assim, esta coisa bonita, e eu também acho que muitas coisas de capitalismo muito importantes, como propriedade privada, como muitas coisas no capitalismo certas, na verdade. Mas quando você já está na situação de desespero, quando você não tem onde viver, e simplesmente algum rico tem prédio grandíssimo onde tem muito espaço para pessoas, este prédio está abandonado. Acho que quando esta coisa já está tocando na sua própria pele, na sua própria bunda, quando você enfrenta todo este horror, toda esta lógica, toda esta beleza de capitalismo evapora da sua cabeça. Eu concordo que sim, muitos países socialistas, quase todos, na verdade todos os países socialistas ficaram pobres, mas mesmo assim, acho que atrás deste direito para ocupar prédio existe alguma verdade, porque se, por exemplo, capitalismo tão certo, tão impecável, porque capitalismo não dá simplesmente oportunidade para a pessoa conseguir ganhar casa própria? Por que capitalismo fez esta coisa com pessoas? E por causa disto que capitalismo, quando o capitalismo quer lucrar muito, quando o capitalismo ele está elevando preços de casas, deste mesmo jeito, o capitalismo está gerando esquerdistas, seus próprios inimigos. Por causa de ganância de capitalistas, por causa de ganância de bancos, eles geram esquerdistas. E por causa disto eu quero falar que sim, não existe verdade absoluta neste mundo. Eu acho que o capitalismo tem seus próprios benefícios e socialismo também. E por causa disto eu quero falar que eu estou na meio, porque socialismo não é perfeito, capitalismo também não é perfeito. E por causa disto, não, essa coisa, por que eu falava desta coisa? Porque eu quero falar que ocupar prédio para mim não bandeira vermelha, vamos dizer assim. Para mim, ocupar prédio não tem problema, porque esta coisa simplesmente acho que é injusta. Por um lado justa, por um lado injusta. Duvidosa, na verdade, mas tem sua verdade. E sobre capitalismo também. Se nós vamos falar sobre capitalismo, e você acha que é justo que, por exemplo, alguma pessoa ganhou muito dinheiro e depois todas as pessoas que nasceram, todos herdeiros, eles não trabalham, comem. Este dinheiro que ganhou apenas alguma pessoa lá
centos gerações atrás, e todas estas pessoas vivem, por exemplo, ah, de, de todas estas pessoas vivem, todas as pessoas, todos estes herdeiros, por exemplo, têm casas. Estas pessoas alugam casas e todos estes herdeiros não trabalham. E assim centos gerações. E outras pessoas vivem na pobreza. Também acho que não justa muito esta coisa, porque uh, capitalismo, na verdade, não justo. E socialismo também não justo. E por causa disso, cada pessoa tem que resolver. Por causa disso, existem estes dois movimentos. Porque eles brigam entre si e nasce alguma coisa. Na meio. Vida não perfeita, na verdade, amigos. Vida não perfeita. Não existe receitas prontas nesta vida. Não existe verdade absoluta. Infelizmente, nós devemos tomar nossas próprias decisões toda hora. Então, o que eu quero falar sobre prédios? Prédios da União quase todos já ocupados. E ocuparam até prédios duvidosos, como por exemplo na rua 9 de Julho ocuparam prédio do Ministério da Defesa, prédio do Ministério da Saúde, e lá tem, até este prédio foi ocupado junto com arquivos. E pessoas vivem lá, alguns andares têm arquivos médicos e pessoas convivem em outros lugares, prédio altíssimo, acho que 14, 15 andares. E lá pessoas vivem no meio de arquivos porque já não tem prédios de União. Ocuparam tudo. E Tarcísio de Freitas não dá para ocupar mais. Mas sempre difícil achar hoje em dia prédio. E como estou já no movimento, que quero falar. Nós enfrentamos grande problema para achar prédio agora para ocupar. Já vários meses procuramos e não conseguimos achar. E esse problema realmente. Mas por outro lado que quero falar, que é para eu já sei que Tarcísio de Freitas juntou muitos bilhões de reais na que o município de São Paulo tem muito dinheiro, bilhões de reais que destinados para pobres, para comprar casas, para ajudar para pobres. E por causa disso, por um lado, muito dinheiro tem destinado já para este filme, e por outro lado, fila de Copa ainda muito grande e muito difícil achar algo para ocupar na São Paulo. E já começaram a ocupar prédios duvidosos, meio que até como arquivos, prédio de União ocuparam, e porque é muito difícil achar prédio. Mas por outro lado, por outro lado, sobre prédios, que quando no Brasil o movimento ocupa prédio, pessoas já conseguem depois fazer este prédio passar para a pessoa que ocupou. A pessoa já recebe documentos, pode viver lá legalmente. Movimentos têm seus próprios advogados, ajudam para regularizar-se e tirar papel para ficar neste prédio. Documento de propriedade. E quando estou no movimento,
pessoas sempre falam, não, nós devemos votar para a esquerda, nós devemos escolher esquerda, e que porque Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele é de direita e por causa disso é tão difícil. E eu pensei, sim, realmente, se por exemplo o governador de São Paulo fosse de esquerda, seria mais fácil ocupar prédios. E até na primeira fase, já, na fase de ocupação, já a polícia militar não impediria tanto de ocupar. E depois se regularizar na prédio também seria mais fácil. E vencer, vencer toda essa burocracia, se realmente como esquerda seria mais fácil. E eu pensei, e como foi coisa na Venezuela? Como está coisa na Venezuela? Porque a Venezuela foi controlada totalmente pela esquerda. E eu pensei, nós, pode ser na Venezuela, deveria ser ainda mais fácil ganhar casa, porque lá todo mundo é esquerdista e um monte de prédios. Você pode entrar e viver. E como aconteceu coisa na Venezuela como ocupação de prédios? Lá, por exemplo, algumas pessoas foram expulsadas do país, que foram contra de chavismo, contra de Maduro, contra de Hugo Chávez. Foram expulsados do país, prédios ficaram abandonados e depois pessoas começaram a viver lá, pessoas entraram, mas pessoas deveriam mostrar sua lealdade para a esquerda. E pessoas na Venezuela nunca receberam propriedade, chave, documentos. Sim, chave receberam, mas documentos nunca receberam. E sempre ficaram lá na situação um pouco complicada, porque qualquer hora eles poderiam ser jogados para a rua, porque viver nestes apartamentos exigia deles sempre mostrar seu apoio para a esquerda. E esta coisa na Brasil é mais fácil, porque na Brasil você pode ocupar prédio, você pode, com tempo, tirar documento e você já não tem este risco de ser despejado. Mas na Venezuela, pessoas sempre estão neste anzol para sempre lutar pela esquerda com medo de perder seu apartamento. E outra coisa aconteceu também muito ruim na Venezuela, que quando começaram a construir prédios para povo pobre, e realmente lá aconteceram muitos programas também para pessoas pobres, mas quase todos os prédios que a esquerda construíram foi prédios de qualidade muito baixa. E depois de terremoto que aconteceu há pouco tempo, muitos destes prédios caíram e pessoas ficaram sem nada na Venezuela. E é assim que a coisa funcionou, amigos. Curtam, se inscrevam para o meu canal e escrevam comentários que vocês pensam, que comentários muito ajudam para divulgar meus pensamentos, minha experiência.